Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira aula de Sociologia do Conhecimento. Eu sou o professor doutor Moacir Ferreira Filho e irei acompanhá-los nessa trajetória, nessa construção do conhecimento, especificamente nessa disciplina do nosso curso de Sociologia, que nós estamos chamando de Sociologia do Conhecimento, tá? Para melhor me apresentar, eu sou professor aqui da casa há 3 anos, trabalho nos cursos de Filosofia, de Sociologia e de Direito também, tá? A minha formação, a primeira graduação é em Filosofia, a segunda graduação é em Direito, depois fiz mestrado e doutorado em ciências da religião aqui no Brasil e fiz um período em Portugal também. E aí a minha experiência se dá tanto na parte do escritório, né, na parte de advocacia, quanto aí voltado às ciências humanas. Então, estou aqui nesse semestre para ajudá-los, tá bom? A construir o conhecimento. Vamos ter vários debates, muitas conversas, assuntos polêmicos e relevantes, principalmente no contexto onde o Brasil passa e perpassa por momentos de conflitos, né? Então, a sociologia, tal como ela surge já no seu nascimento, como uma ciência que nasce para resolver conflitos vigentes, né? Ela continua a sua razão de ser para resolver e solucionar os problemas sociais, né? Então, só para destacar, o nosso tema principal da aula de hoje é a sociologia como conhecimento científico historicamente situado, né? Então, à guisa de introdução, nós vamos obviamente, destacar alguns conceitos da própria sociologia enquanto ciência geral e depois afunilar para aquilo que nós estamos chamando, portanto, de sociologia do conhecimento, né? Vale destacar de saída que a sociologia é uma ciência relativamente nova, né? Enquanto algumas ciências das quais já estamos habituados, como a filosofia, a teologia, a biologia, a matemática, enfim, essas são ciências que têm mais de 2.000 anos, né? Enquanto a sociologia, ela nasce aí na passagem do século XVIII para o XIX, o que nos dá aí uma ciência infantil ainda, que está crescendo, né? Historicamente, não tem nem 400 anos, digamos assim. Então, pensemos por esse lado. É uma ciência que está aí conquistando o seu espaço, tem seus métodos próprios e tem seu modo próprio também de pensar e dialogar, né? Então, vamos pensar aqui os objetivos da nossa aula de hoje. Então, eu destaquei para nós, para guiar a nossa reflexão, dois objetivos principais, tá? Então, primeiro, nós vamos estudar a origem da sociologia e o desenvolvimento de suas principais teorias, elaboradas pelos principais pensadores da área, né? Eu costumo dizer que, enquanto pai da sociologia, obviamente, daqui a pouco nós vamos destacar o Augusto Comte, né? Porém, se a sociologia tem um pai, que é o Comte, ela tem muitos padrastos, que são Marx, Durkheim, Weber, e assim sucessivamente, né? Então, são pessoas que contribuíram, influenciaram para o nascimento dessa ciência nova, tá? Depois, nosso segundo objetivo para a aula de hoje é abordar como a sociologia analisa a realidade e identifica os elementos que a compõem, além de considerar a influência dessas ideias no Brasil. Então, veja, obviamente, a gente não pode achar que a sociologia é um fenômeno meramente europeu, né?
Então, veja, a sociologia, com certeza, ela começa na Europa, como nós somos herdeiros do pensamento científico europeu, porém, ela tem a sua relevância própria e o seu jeito próprio e influência própria em terras brasileiras, né? Então, o Brasil ele sofre uma influência muito forte daquilo que nós vamos chamar positivismo. Inclusive, o lema da nossa bandeira é positivista, que é uma influência própria do pai da sociologia, que é o Augusto Comte, tá? Então, já já nós vamos aprofundar nesses assuntos, tá? Então, vejam, a medida de introdução, obviamente, a definição de sociologia é uma tarefa muito complexa, né? E o conceito de complexidade significa algo que possui várias faces, né? O oposto de complexo é o simples, tá? Então veja, obviamente, como toda, não toda, mas quase todas as ciências, a dependendo do autor, do ponto de vista, onde se aplica e etc., as definições científicas elas vão tomando proporções diferentes, né? Com a sociologia não é diferente. Cada autor, à sua época, aplica e define de uma maneira diferente, né? Então, já vale dizer de saída que não existe um conceito preciso e unificado que a descreva de forma definitiva, óbvio, né? Porém, de modo pedagógico, nós costumamos dizer que sociologia, do ponto de vista da própria palavra, significa basicamente o estudo da sociedade. Porém, cabe aqui um questionamento, né? Bom, se sociologia é um estudo da sociedade, aparentemente, ela não merece o título de ciência nova. Por quê? Os gregos já não fizeram algo parecido? Ou seja, eles já não estudaram a sociedade lá com a sua filosofia política, com a sua ética, com a sua estética, com a sua virada humanista? Os romanos não fizeram algo muito parecido também, do ponto de vista político, ético, estético e assim sucessivamente? O que tem de diferente, então, é com uma ciência agora que nasce debruçada sobre a sociedade, né? O Comte, ele vai destacar que a particularidade dessa ciência que nasce pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, e é exatamente esses dois fenômenos que impulsionam, né, que criam a necessidade do nascimento dessa ciência, de uma ciência nova, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial criam um modo de sociedade que não mais pode ser analisada do jeito antigo, do jeito que era feito até então. Ou seja, e como que até então era feito? Se nós fizermos um sobrevoo, né, principalmente nos gregos, ainda há uma influência muito forte da mitologia, da metafísica e da teologia, né? Então, quando Comte inaugura esse pensamento, ele propõe eliminar qualquer influência que seja sobrenatural ou, sendo assim, mitológica, né? Então, essa é a novidade que o Comte propõe para essa nova ciência chamada sociologia. Então, como ele vai chamar, de positivismo, ou o próprio período que ele chama de científico, né? Então, veja, óbvio que depois de Comte, cada autor tem a sua particularidade, tem o seu método, tem o seu jeito de, de enxergar a sociedade. Então, cada uma das disciplinas ou das teorias desenvolvidas pelos principais autores incorpora seus próprios termos e conceitos. Então, a gente precisa tomar cuidado quando nós aplicamos um conceito
E não dizemos a quem pertence e nem a época que está inserido, porque a depender da época, a mesma palavra pode tomar roupagens diferentes, né? Então, um exemplo é, por exemplo, o conceito de alma. O conceito de alma, que para os gregos é a psique, para um grego pré-socrático é uma coisa. Para um grego, por exemplo, como Platão, Aristóteles, o próprio Sócrates, é outra coisa. Para os romanos, que traduzem psique como ânima, é outra coisa. Para os pensadores medievais, modernos e contemporâneos, o conceito de alma também vai significar outras coisas. Então, quando a gente trabalha palavras, né, palavras-chave numa determinada ciência, nós precisamos determinar como e onde nós estamos aplicando isso. Isso é o que em ciência nós chamamos de delimitação, que é delimitar ou definir significa dar fim, ou seja, dar um limite para o significado daquela palavra. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a ciência ela precisa ser específica. E sendo específica, ela não pode admitir ambiguidades, né? Por isso que os conceitos precisam ser muito bem trabalhados e definidos, usar dicionários próprios da área, usar autores já de referência, né? Quem está começando agora, já saibam que a ciência não admite aquilo que os gregos chamavam de doxa. O que é uma doxa? A doxa é a mera opinião, né? E toda opinião, ou melhor, nenhuma opinião é científica, né? A opinião é aquela primeira impressão que nós temos a partir das aparências, né? A ciência ela vai além disso e principalmente a sociologia vai além disso. Ou seja, Comte propõe analisar a sociedade aplicando-se à sociedade os métodos das ciências naturais, das ciências biológicas. Ou seja, assim como eu observo o funcionamento de um organismo vivo, de um ente natural, para o Comte, esse mesmo método de observação deve ser aplicado à sociedade. Ou seja, eu enxergo o corpo como um organismo onde não há interferências divinas nele. E é nesse caso que Comte elimina a teologia e a metafísica das análises sociais. Ou seja, não é Deus e nenhuma entidade sobrenatural que influencia nessas relações, né? Mas é a própria sociedade que causa os seus próprios problemas e deve resolver os seus próprios problemas, né? Então veja, um elemento comum de todas as teorias que nós vamos ver daqui a pouco emerge entre todas elas, todas as teorias. Óbvio que, por ser parte da mesma ciência, todas as teorias têm um ponto de convergência. Há um fio condutor que as une, né? O estudo das relações e interações humanas sob uma perspectiva sociológica, ou seja, considerando essas relações como estruturadas em um nível que transcende a experiência subjetiva, mas que possui uma realidade objetiva. Para vocês aí que estão acompanhando no material, vou grifar aqui para vocês, olha, grifem esses termos: experiência subjetiva e realidade objetiva. O convite da ciência é exatamente para que saiamos apenas da experiência subjetiva. Nós não podemos nos embasar somente nas experiências subjetivas. Ora, mas o que é uma experiência subjetiva? A experiência subjetiva é aquela que pertence somente àquele sujeito. E a experiência objetiva
é aquela que todos podem contemplar e chegar à mesma conclusão, né? Então, a ciência está mais preocupada com os dados objetivos, que podem ser comuns, e, portanto, os problemas e as soluções pertencem a todos, do que com as experiências subjetivas que, por muitas vezes, e a maioria das vezes, não passam da mera doxa, não passam da mera opinião, certo? Então, vejam, passando aqui para a classificação da sociologia, como acontece com qualquer estrutura teórica, a sociologia ela pode ser dividida em duas partes fundamentais: a teoria e o método, né? Então, toda ciência que é particularizada, ela é dividida, pelo menos minimamente, entre esses dois grupos, entre esses dois aspectos. Toda ciência tem a sua própria teoria, toda ciência tem seu próprio método. Muito bem. Em que consiste a teoria? O que é uma teoria? Né? As teorias englobam os conceitos, as proposições teóricas e generalizações, enquanto o método refere-se ao conjunto de instrumentos que possibilitam a investigação dos fenômenos sociais e a construção das teorias. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, de grupos teóricos, obviamente, eu não consigo estudar, por exemplo, a própria sociologia, sem saber noções do que é uma sociedade, o que é um corpo social, o que é um fato social, o que é um vício, né? Como, por exemplo, não é possível estudar direito sem saber o que é lei, o que é justiça, o que é o bem comum, né? Então, cada ciência possui o seu grupo de conceitos que lhe são próprios, que sem eles, sem essas teorias, é impossível fazer ciência, né? Porém, também, cada ciência possui o seu método próprio de observação, né? E método, do grego, né? Meta significa além, e o rhodos, no grego, significa caminho. Então, o método significa o caminho que aquela ciência adota para chegar aos seus objetivos, né? Então, o método refere-se, olha só a definição, ao conjunto de instrumentos que possibilitam a investigação dos fenômenos sociais e a construção das teorias, né? Porque se não tiver teoria e método próprio, ela não pode ser dita como uma ciência própria e particular. Porém, vejam, independentemente da divisão principal, a sociologia pode ser categorizada conforme as realidades sociais que visa abordar. Nesse contexto, reconhecem-se diversas áreas, tais como aí que temos as subdivisões da sociologia, né? Assim como, por exemplo, na filosofia, nós temos a grande área, que é a filosofia, e temos as áreas menores, que são sub-áreas, como a filosofia do direito, a filosofia da educação, a ética, a estética, a filosofia política, e assim sucessivamente. Também isso ocorre com a sociologia, né? Então, nós temos a sociologia geral, como ciência própria, e nós temos as sub-áreas, que são, entre elas, né, entre muitas sub-áreas, aqui a gente pode citar como exemplo a sociologia do conhecimento, a sociologia urbana, rural, da família, da indústria, sociologia política, sociologia da educação, sociologia da cultura e assim sucessivamente, né? Então, aqui nós temos vários tipos de sociologia, entre elas o objeto próprio da nossa disciplina desse semestre, que é a sociologia do conhecimento. Usando aqui uma citação da enciclopédia Mirador Internacional,
sempre que um pesquisador se propõe a analisar uma realidade social, com o intuito de proporcionar uma explicação abrangente, sistemática e detalhada dos aspectos sociais de um determinado setor da sociedade, empregando teorias e métodos pertinentes à área em questão. Pode-se considerar que se trata de um estudo sociológico. Então, anotem essa definição, tá? O que é um estudo sociológico? Segundo a nossa enciclopédia, ele ocorre sempre que se propõe analisar uma realidade social específica, a realidade social específica, com o intuito de explicá-la de modo abrangente, sistematicamente e detalhadamente, com seus métodos próprios e pertinentes à área. Tá? Então, sempre que isso acontece, acontece um estudo sociológico. Eu quero estudar detalhadamente, sistematicamente e abrangentemente o meu bairro, né? Eu quero ver, quero saber por que a economia do meu bairro está afetada, por que há uma desigualdade social no meu bairro. Então, quando eu faço isso de maneira analítica, eu faço um estudo sociológico, tá bom? Então, esse aqui é o coração da sociologia. É o modo como a sociologia opera, tá bom? Então, todo estudo sociológico passa por esses elementos que aqui estão a partir da nossa enciclopédia. Vejam, isso é interessante, né? Como eu disse, a sociologia ela é relativamente nova, porém ela tem suas sementes nas ciências anteriores. Como, por exemplo, o Império Romano já fazia estudos sociais e políticos, né? Então, porém, eles ainda eram influenciados pela metafísica e pela teologia, né? Então, essa estrutura política, né, romana, digamos assim, estabelecida por eles próprios, obviamente, influenciou e inspirou os sistemas políticos subsequentes ao longo da história. Então, vejam, conceitos como senador, autocracia, república são todos romanos, o que influenciam a nossa política ocidental até os dias de hoje. Veja, na sociologia, a teoria é concebida como um instrumento intelectual fundamental para a compreensão da realidade social. Ou seja, sem a teoria, e a teoria científica, propriamente sociológica, é impossível eu fazer sociologia. Eu consigo explicar a sociedade com vários vieses e com muitos pontos de vista diferentes. Porém, a sociologia possui um caminho próprio, um método próprio. Quando eu digo que o país vai mal, o Estado vai mal, a sociedade vai mal, porque o país está sofrendo um castigo dos deuses. Isso não é sociologia, entende? Isso é teologia, isso pode ser metafísica, mas não é sociologia. Por quê? A explicação religiosa, mitológica, teológica e metafísica não são próprias da sociologia, né? Então, quando que eu sei que eu estou fazendo sociologia com o verbo sociologia com um método próprio? Eu estou fazendo sociologia com o verbo próprio quando eu analiso isso socialmente, cientificamente, racionalmente, positivamente, sem interferências abstratas. Ou seja, eu identifico que
A desigualdade social no meu estado é causada porque a maioria da renda per capita está concentrada na mão da minoria, né? Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com metafísica, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com as relações sociais propriamente ditas, né? Então, a teoria é esse instrumento social que sem ele, ou sem ela, não é possível fazer a ciência propriamente dita, né? E aí, essa teoria, elas são divididas pedagogicamente em 3 grupos, né? Pode ser os tipos de generalização, os conceitos e esquemas de classificação ou os tipos de explicação, né? É nesse campo do conhecimento que a sociologia tem proporcionado contribuições significativas para a análise das conjunturas sociais. No entanto, apesar de ter desenvolvido e isolado conceitos e definições relevantes, ainda há muito a ser explorado nesse aspecto. Não se chegou à determinação de conceitos centrais que sejam fundamentais para a construção de uma sistematização teórica. E isso se dá, obviamente, por ser uma ciência nova, né? Como, por exemplo, em relação à filosofia, a filosofia tem mais de 2.000 anos, enquanto a sociologia nem 500, né? Muito bem. Como nós vimos, uma das possibilidades de teorias sociológicas são as teorias explicativas. Ou seja, como o próprio nome sugere, aquelas teorias que explicam o funcionamento social e que pretendem identificar as patologias sociais que advêm dessas relações, né? Então, vejam, elas podem ser divididas em 2 categorias. A primeira, em relação à sua causa, ou seja, aquilo que gera. E a segunda, em relação ao seu fim, ou seja, com a sua finalidade, para onde ela vai, qual é o objetivo, qual a razão de ser dela, né? Então, do ponto de vista causal, ou seja, da origem do problema, temos uma perspectiva natural da sociedade, onde é possível inferir a consequência a partir de uma causa. Aquilo que Aristóteles, em seu método científico, já chamava de causa e efeito, inclusive foi adotado pela física, né? Ou seja, de um motivo que determina os fenômenos sociais em estudo. Ou seja, se existe pobreza, se existe desigualdade, se existe fome, existe assassinatos, crimes, enfim, deve existir uma causa para tudo isso. E a sociologia, sem se utilizar de conceitos abstratos, como os próprios da teologia e da metafísica, vai atrás dessas causas, né? Por outro lado, a segunda categoria, que é a categoria da finalidade, refere-se a uma teoria explicativa teleológica. Cuidado, aqui não é teológica, é teleológica. Telos, em grego, significa o objetivo, a finalidade, né? Ou seja, enquanto uma classe de teoria explicativa analisa as causas dos fenômenos, a origem dos fenômenos, a outra ala teórica vai analisar a finalidade daquilo, ou seja, focando os propósitos e os significados dos seres humanos, do comportamento humano dentro da sociedade. Então, só a nível de exemplo, para a gente se situar, enquanto uma diz por que acontecem determinados fenômenos sociais, que é a teoria causal, a teoria finalista vai dizer para que acontece.
Então, por que acontece é a origem. Para que acontece é a finalidade. E aqui, claro, só para a gente se situar no problema, a sociologia possui seus métodos próprios. E aqui eu destaquei alguns métodos, né, que nós podemos dar destaques. Ou seja, primeiro é o método histórico, ou seja, como o próprio nome sugere, é analisar as interações sociais ao longo da história, né? E aqui já abro um parênteses. Às vezes, o sociólogo ele pode adotar apenas um desses métodos aqui expostos. Eu posso utilizar um método histórico, comparativo, funcional, formal, compreensivo, estatístico, monográfico, né? Como também eu posso utilizar dois deles ou três, né? Desde que os meus dados não se oponham, né? Não sejam contraditórios. Mas cada método ele pode ser utilizado e outro, ou um ou outro, né? Então, não precisa necessariamente ser isolado ou isolada essa metodologia. O método comparativo, como o próprio nome sugere, é quando nós temos duas ou mais análises e aí a sociologia ela faz essas comparações sociais, né? No que se refere ao método funcional, e esse inclusive é um dos primeiros métodos inaugurados pela sociologia, o método funcional consiste em enxergar a sociedade como um organismo, aquilo que funciona, né? E quando há um problema é porque algum órgão desse organismo não está funcionando bem, né? Então, o método funcional enxerga a sociedade como uma grande engrenagem, né? Depois, o método formal, que está debruçado sobre as relações sociais. Então, ele enxerga o caminho social como um produto das interações e das relações humanas, o que se aproxima muito do materialismo histórico de Marx, né? O método compreensivo, que busca os motivos pelos quais a sociedade é ou foi do jeito que é, né? O método estatístico, que, como o próprio nome sugere também, analisa os dados, as porcentagens, as estatísticas de determinados grupos, de determinada sociedade, e o método monográfico, que, em termos de metodologia científica, são aqueles estudos que se debruçam em casos específicos, ou seja, pegam casos isolados para estudar, né? É claro que depois, com a dedução ou a indução, isso pode levar a proporções genéricas, mas o fato é que o método monográfico consiste em estudo de casos específicos, tá bom? Vejam, avançando mais um pouquinho, nós temos a evolução histórica da sociologia. Para nós entendermos, né? Enquanto temos ali os gregos, os medievais, os modernos, né? Nós ainda não temos uma ciência própria chamada sociologia até o século XVIII, pelo menos, né? Por quê? Os gregos se preocupavam com a sociedade? Sim, mas não tinham um método próprio e ainda, pelo menos, os clássicos eram influenciados pela mitologia, pela metafísica, né? Os medievais, muito menos. Não tinha como fazer sociologia num ambiente onde as explicações para as mazelas da sociedade dependiam das explicações de fé, né? Ou seja, os medievais buscavam o tempo todo conciliar fé e razão. Ou seja, buscar a causa da sociedade em Deus e a finalidade da sociedade em Deus. Então, aqui é impossível fazer sociologia, embora, obviamente, já há uma preocupação com a política, com as relações sociais, mas
o quesito religioso ele é muito forte aqui, né? Então há uma tentativa de conciliar fé e razão, tá? Ou Deus e ciência. Nos modernos, né, já há uma tendência de eliminar as explicações religiosas. A partir do século XVI, o grande racionalismo começa a imperar, tá? Então, com a modernidade, aí começa a ser possível pensar numa sociologia, mas ela só vai ter a sua demanda para existir ali no século XVIII, através da Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, a partir disso, nós podemos subdividir a sociologia em grandes áreas aqui, como o organicismo positivista, ou seja, o positivo aqui, pelo menos na ideia do Comte, né? Significa que tudo está em constante evolução, mas sempre para o melhor, né? Não à toa, só para a gente pensar na influência do Brasil, a bandeira do Brasil é positivista, né? Quando fala assim ordem e progresso, significa que estamos sempre nos organizando para evoluir para o melhor. Basicamente, é isso que a organização positivista defendia. Depois, nós temos as teorias de conflito, que é o que nós vamos ver, por exemplo, em Marx. Para Marx, a sociedade evolui e desenvolve de acordo com os embates entre as classes, né? Também nós temos o formalismo, que pensa também nas relações, mas não mais na perspectiva apenas de conflito, mas na perspectiva das interações sociais. Isso, obviamente, gera essa outra área, que é o behaviorismo social. Lembrando que behavior significa educação, ou seja, a sociedade gera em nós um tipo de comportamento, que é o behaviorismo social. E a última grande área aqui é o funcionalismo, ou seja, que enxerga, como eu já disse anteriormente, enxerga a sociedade como um organismo vivo, né? Fazendo aqui um breve resumo de tudo isso que nós tratamos, o organicismo positivista origina-se da notável síntese realizada por Comte, que uniu duas construções teóricas aparentemente conflitantes, o organicismo e o positivismo. A primeira é influenciada diretamente pelo idealismo, né? Platão, Descartes, fundamenta-se um modelo orgânico da história, da sociedade e da civilização. Ou seja, eu tenho uma ideia de algo bom e aplico isso na vida concreta. Por isso, organicismo positivista, né? Então, veja, o positivismo sozinho tem origem nas ciências naturais, como eu disse para vocês. Tudo que é verificável é positivo, tá? E aqui não é o oposto do negativo. O positivismo, ele preza muito por aquilo que é verificável, né? Um dado positivo é aquele que pode ser verificado, né? Então, o positivismo kantiano estuda a sociedade somente com base naquilo que pode ser verificado, né? Como eu disse anteriormente, as teorias de conflito, então, vão nos advir através de Marx, ali na passagem do século XIX. Ela emerge, né, dos conflitos entre as classes, né? A partir dessa nova perspectiva, o grupo social passa a ser compreendido como um equilíbrio de forças. Então, ao longo da história da humanidade, para Marx, sempre existiu a luta de classes. Então, sempre existiu a luta do livre, do homem livre contra o escravo, do rico contra o pobre, do patrão contra o proletariado e assim sucessivamente. E é nisso que consiste a teoria de conflito de Marx, tá? É óbvio que ao longo do semestre nós teremos mais tempo de aprofundar cada tese, mas só para a gente entender,
em que consiste a teoria de conflito. Depois, nós temos também o formalismo, que é atribuído a Kant, né? Então, ao focar nas relações entre indivíduos concretos, como, por exemplo, as interações entre marido e mulher, ou empregador e empregado, em vez das relações entre sociedades globais, essa corrente abre espaço para o desenvolvimento da psicologia social. Ou seja, aqui não se trata de um conflito, mas de uma interação que produz uma coisa nova. Isso é atribuído à fenomenologia kantiana, tá bom? Depois, o behaviorismo social, que é a quarta corrente trazida por Weber, né? Cujo ramo mais destacado é a teoria da ação social. Ou seja, de acordo com Weber, para compreender a sociedade, é necessário utilizar um recurso que ele denomina método do tipo ideal. Grifem esse conceito no texto de vocês. Tá? O que isso significa? Uma construção mental que influencia as nossas ações. Né? Quando nós nascemos, nós já somos inseridos em estruturas que nós não escolhemos. E isso nos atravessa e faz com que nós tenhamos determinadas atitudes. Né? Depois, o quinto e último marco histórico para a sociologia, que é o funcionalismo, que pode ser o microfuncionalismo, derivado daquele organicismo kantiano e da antropologia, e o macrofuncionalismo, que reflete a tradição positivista. Né? Então, diferente do behaviorismo, que prioriza o indivíduo, o funcionalismo prioriza o sistema como um todo. Tá? Então, nós temos aqui o behaviorismo, que vê cada comportamento, né? E o funcionalismo, que analisa o sistema como um todo. Como eu já disse, portanto, para nós caminharmos aqui para a nossa conclusão, o Brasil sofre uma grande influência, né? O Brasil não está sozinho na sociologia, né? O Brasil, ele recebe as ideias positivistas de Comte, né? Por isso que isso se tornou o lema da nossa bandeira. Por fim, o meio de maior divulgação do positivismo kantiano no Brasil foi, olha que interessante, o Apostolado Positivista do Brasil, fundado no Rio de Janeiro no final do século XIX, por Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Esta organização teve um papel fundamental na propagação das ideias positivistas em todo o país, promovendo os princípios kantianos e consolidando a influência do positivismo na sociedade brasileira da época. A riqueza dos elementos sociais passíveis de estudo sob a ótica da sociologia é vasta, como nós podemos ver. A Constituição de 1891, embora fortemente influenciada pelo positivismo, também pode ser analisada à luz da teoria weberiana. Por exemplo, considerando os aspectos como a racionalização e a burocratização do poder. Da mesma forma, as teorias de outros sociólogos, como Karl Marx e Durkheim, são essenciais para a compreensão dos fenômenos sociais brasileiros e para a análise crítica da realidade social e histórica do Brasil. Muito bem, meus caros. Então, a nossa introdução ao semestre está feita, tá? Anotem, consultem as nossas referências. Se tiverem dúvidas, façam lá as perguntas no protocolo, tá? E é isso. Desejamos a todos ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau.